Meus amigos, desde o início do ano, deste ano de 2022, nós preparamos 4 vídeos abordando questões relacionadas com as eleições deste ano. No primeiro vídeo nós tratamos do tema o presidente de que o Brasil precisa. No segundo, abordamos o tema os parlamentares e os governadores de estado de que o Brasil precisa. No terceiro, apresentamos o vídeo tendo como tema o governador de estado de que a Bahia precisa. E o último vídeo que nós apresentamos abordando questões relacionadas com as eleições, mas tratando especificamente de questões relacionadas com a gestão, administração do governo em todos os seus níveis, seja municipal, estadual e federal, foram temas que estão diretamente relacionados com a escolha dos candidatos a presidente da República, governador de estado, deputado federal, senador da República. Nós vamos ter que elegê-los em outubro deste ano. Meu propósito foi o de apresentar a minha visão quanto às melhores escolhas que todos nós brasileiros devemos fazer para evitar escolhas desastrosas como a que aconteceu em 2018 e aconteceu também em vários anos anteriores, quando elegemos presidentes da República, governadores, parlamentares que não enobrecem a política brasileira. Então, meu propósito foi o de trazer minhas reflexões sobre as melhores escolhas que todos nós cidadãos devemos fazer. E essa minha decisão de tratar desse tema logo no início deste ano tem muito a ver com o quadro catastrófico do ponto de vista político, econômico e social que o Brasil atravessa no momento. Então, o que nós estamos procurando é apontar os melhores caminhos que contribuam para que todos nós possamos fazer as melhores escolhas possíveis nas eleições de 2022. Então, este é o meu propósito em ter apresentado esses 4 vídeos que há pouco lhes citei. Hoje, a partir deste momento, pretendemos tratar de um assunto que também está diretamente relacionado com as futuras eleições, que diz respeito ao modelo de desenvolvimento econômico e social de que o Brasil precisa. Então, ao fazermos as escolhas para presidente da República, governador de estado, parlamentares da Câmara Federal, Estadual e para o governo do estado, nós devemos
analisar detidamente o programa de cada um desses candidatos, o que cada um deles se propõe fazer, para, a partir desta análise, fazer as melhores escolhas. O que nós estamos aqui apresentando, da mesma forma que nos 4 vídeos anteriores, é apresentar alguns parâmetros que devem balizar as nossas escolhas nas eleições de 2022. Além de buscar eleger um candidato que seja honesto, que tenha uma vida pregressa, limpa, que seja competente. Mas é importante que o candidato a ser escolhido tenha um programa, um propósito, um objetivo político claramente definido. E é exatamente dentro dessa perspectiva que nós produzimos os 4 vídeos anteriores e estamos apresentando nosso vídeo a partir desse momento. O vídeo que nós vamos abordar, o tema que iremos tratar nesse nosso vídeo, diz respeito ao modelo de desenvolvimento econômico e social de que o Brasil precisa. O modelo de desenvolvimento econômico e social de que o Brasil precisa. Então, na escolha do candidato, o presidente, a governador e parlamentares, nós temos que, além dessas qualidades pessoais que cada um deve ter, como, por exemplo, ser honesto, que foi, inclusive, um fator determinante das escolhas da eleição de 2018, nós devemos, além desse parâmetro, que não deve ser abandonado, nós devemos procurar avaliar no programa do candidato, se o programa do candidato contempla algumas questões da maior importância. Além de, no programa, buscar resolver os problemas sociais do país, os problemas econômicos, as questões do meio ambiente, ajudar as populações carentes, promover o processo educativo da população, desenvolvendo um sistema de educação dos melhores que o país possa desenvolver. Da mesma forma que o sistema de saúde, para lidar com a atual pandemia, mas também as futuras que virão por aí. Mas além do programa do candidato e das qualidades pessoais, é importante, e é isso que eu quero destacar nessa nossa apresentação de hoje, é destacar a necessidade de que o candidato que venhamos a votar nas eleições, ele esteja comprometido com o modelo de desenvolvimento que corresponde aos interesses da nação brasileira. Sobre o modelo de desenvolvimento econômico e social de que o Brasil precisa, que vamos tratar a partir desse momento. O que nós queremos demonstrar a partir desse momento é a necessidade de o povo brasileiro repelir nas próximas eleições a todos os candidatos à presidência da República, aos governos de Estado e ao parlamento estadual e nacional que buscam a manutenção do modelo econômico liberal, econômico neoliberal, que desde 1990 vem comprometendo o desenvolvimento econômico e social do país. Repetindo, o que queremos demonstrar é a necessidade de o povo brasileiro repelir nas urnas a todos os candidatos a presidente da República, governador de Estado e ao Parlamento Estadual e Nacional, a todos os candidatos que buscam manter o modelo econômico neoliberal que desde 1990 infelicita a nação brasileira. Haja vista ser ele o principal responsável por levar o Brasil
a bancarrota econômica e a devastação social na atualidade. É claro que a bancarrota econômica que o Brasil enfrenta no momento tem vários responsáveis. Não é apenas o Bolsonaro responsável por isso. Começa com quem inaugurou a implantação desse modelo neoliberal, que foi o Fernando Collor de Mello, presidente eleito em 2009. Ou melhor, em 1989. Um aspecto que é importante observar é que a globalização econômica neoliberal teve seu início a partir da década de 90, quando o modelo econômico neoliberal foi imposto no mundo e beneficiou largamente o grande capital. Impôs limites restritivos à ação do Estado Nacional. Sacrificou a produção local em favor dos produtos importados. Privatizou ativos do setor público e foram vendidos a preços aviltantes e dizimou os direitos trabalhistas em todo o mundo. Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. No Brasil, o modelo econômico neoliberal foi adotado como alternativa. Observem bem isso. Como alternativa ao modelo econômico nacional desenvolvimentista, inaugurado com a Revolução de 1930, pelo governo Getúlio Vargas, e que chegou a um fim melancólico no governo Ernesto Geisel, em 1979, com a falência do Estado brasileiro e a estagnação da economia brasileira na década de 1980. Então nós tivemos de 1930 até 1980 o modelo nacional desenvolvimentista, que depois nós vamos mostrar com gráficos a diferença entre o modelo nacional desenvolvimentista, os seus resultados, nos 50 anos de sua existência, de 1930 até 1980, e comparar com o desastre representado pelo modelo econômico neoliberal que o substituiu de 1990 até o momento atual. Nós vamos confrontar um modelo que teve seu sucesso, vamos dizer assim, claro que com alguns percalços durante seus 50 anos de existência, de 1930 a 1980, mas também vamos comparar esse modelo com o modelo econômico neoliberal que existe no Brasil desde 1990 até o momento atual. Ou seja, nós temos 30 anos de modelo econômico neoliberal. E o estrago produzido pelo modelo econômico neoliberal é visível por todos. Eu não precisaria nem apresentar números para caracterizar o desastre que representa o modelo econômico neoliberal. É por isso que logo no início eu afirmei que o povo brasileiro deveria, nessas eleições, excluir das urnas os candidatos que defendem a manutenção desse modelo. Porque é o modelo que produziu o maior desastre econômico, político e social da história. O modelo econômico neoliberal, implantado a partir de 1990 no Brasil, agravou ainda mais o panorama econômico e social do país, ao contribuir para o enfraquecimento no papel do Estado na economia e propiciar maior abertura no mercado nacional ao capital estrangeiro. Então ocorreram esses dois aspectos muito relevantes. Primeiro, o Estado nacional se tornou impotente. Foi bastante enfraquecido. Se tornou inoperante.
incapaz de fazer frente aos problemas do país. Isso foi obra do modelo econômico neoliberal, implantado em 1990. Mas também o modelo econômico neoliberal contribuiu, propiciou a maior abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro. Foi o período da história em que a economia brasileira foi totalmente dominada pelo capital externo, pelo capital estrangeiro, sob suas variadas formas. Sobretudo, se nós considerarmos os setores mais dinâmicos da economia brasileira, por exemplo, a indústria, da qual 86% dos ativos existentes na indústria nacional tem como proprietários o capital estrangeiro. Os fatos ocorridos de 1930 até o presente momento demonstram que o modelo nacional desenvolvimentista fracassou. É claro que fracassou. Porque se ele deixou de existir em 1980, é porque deixou de produzir seus efeitos. Mas o neoliberalismo, ou seja, o modelo econômico neoliberal, que o substituiu a partir de 1990, fracassou ainda mais ao desmantelar a economia brasileira, de 1990 até o momento atual. Ao torná-la extremamente dependente do exterior e contribuir para produzir a maior devastação social já registrada no país. Então eu começo com essas afirmações e vamos provar com o que nós vamos apresentar logo a seguir. Do ponto de vista social, a inserção do Brasil, a globalização econômica neoliberal, a partir de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, tem sido devastadora, porque fez piorar a situação dos deserdados sociais no país. Isto é, a grande maioria da população brasileira. Como os desempregados, que totalizam hoje 13,5 milhões de brasileiros. A população subutilizada economicamente, que totaliza 32,9 milhões de pessoas, ou seja, 32 milhões e 900 mil pessoas. Os trabalhadores sem carteira de trabalho assinado, ou seja, o trabalhador informal, correspondente a 40% do mercado de trabalho. Nunca no Brasil o trabalho informal atingiu níveis tão elevados. Além disso, os pobres atingiram um nível de ganho 35 vezes menor do que os ricos. Alargou ainda mais essa distância entre os ricos e os pobres do Brasil. A população que se situa na pobreza e na extrema pobreza corresponde a 52 milhões de habitantes. Num país que tem uma população de 220 milhões de habitantes, é um número extremamente elevado. 52 milhões de habitantes na extrema pobreza. Gente que passa fome, quase que diariamente. Dos quais 13,5 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. Outros deserdados sociais são também as pessoas em situação de rua no Brasil, que estão aumentando e são aproximadamente 221.869 pessoas, e também os que não possuem moradias, dos quais 79% concentram-se
em famílias de baixa renda. A fome e a miséria crescem vertiginosamente no Brasil. A narrativa de que a globalização econômica neoliberal traria o progresso econômico e social global, beneficiando a todos os países do mundo, não se realizou, deixando como legado a grande recessão ocorrida nos Estados Unidos em 2008, que deu lugar a uma crise prolongada e a estagnação da economia mundial, que se aprofundou com a pandemia do novo coronavírus. Lhes apresentei há pouco o quadro social que a globalização econômica neoliberal produziu no Brasil. Do ponto de vista econômico, a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal, a partir de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, fez aumentar as vulnerabilidades do país durante os governos Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, que se aprofundaram ainda mais com o governo Jair Bolsonaro, ao assumir o poder em 2019. Além dele, Bolsonaro representar uma ameaça de desmantelamento das instituições democráticas, com sua política neofascista de governo, contribuir para a piora das condições sociais da população, que não ajuda a população. E quando ajuda, é mais por iniciativa, por exemplo, do Congresso Nacional, quando tomou a iniciativa de aprovar um auxílio emergencial durante a pandemia. O governo Bolsonaro pretendia oferecer R$200 por mês a cada pessoa carente. O Congresso aumentou para R$600. E as condições sociais dessas populações carentes se agravaram durante o governo Bolsonaro, porque simplesmente, depois que acabou o auxílio emergencial, houve um hiato de tempo em que praticamente não houve auxílio algum para essas pessoas. E só posteriormente é que houve a decisão de oferecer o chamado Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, para atender a essas populações carentes. Mas essas ações, elas têm sido sempre movidas por pressão, não só de políticos, como também da opinião pública. Não por uma iniciativa própria do governo, de buscar atender às necessidades dessas populações. Além de contribuir para a piora das condições sociais da população, o governo Bolsonaro comprometeu a saúde da população com sua inação no combate ao novo coronavírus. Não preciso tratar desse assunto, que é do conhecimento geral. O trabalho de solapamento do governo Bolsonaro, as ações de governadores e prefeitos do combate ao coronavírus. Ele sempre se colocou contra essas ações de combate. E se colocou também contra o uso da vacina, que só saiu por conta da pressão da opinião pública e por iniciativas do Congresso Nacional e também do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, além da inação no combate ao novo coronavírus, é um governo que degradou o meio ambiente. Nunca na história do país tivemos um governo que foi tão comprometedor do meio ambiente
com o governo Bolsonaro. E além disto, ele está radicalizando ainda mais na inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal, que está levando a economia brasileira à bancarrota, graças à presença no governo de um fundamentalista do neoliberalismo, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O que os fatos demonstram é que o modelo neoliberal, econômico neoliberal, implantado no Brasil desde 1990, é inviável, porque produziu, além do desastre social, um desastre econômico sem precedentes na história do país. E no campo da economia, o Brasil, graças ao modelo neoliberal, apresenta baixíssimo crescimento do PIB. Uma média, digamos assim, decenal, de 1990 até hoje, apresentou taxa de crescimento inferiores a 3,7% ao ano. Considerando a média decenal. Além do baixo crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, apresenta a crescente dependência econômica, financeira e tecnológica do exterior. E se defronta com a estagnação, que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. A perspectiva para o ano de 2022 é de estagflação, ou seja, estagnação com a inflação, insolvência da União dos Estados e dos municípios. Nós estamos nos defrontando com uma crise fiscal sem precedentes na história do país, elevação desmesurada da dívida pública federal, falência generalizada de empresas e, sobretudo, o aumento dos deserdados sociais, que não contam com a assistência do governo brasileiro. Então, trata-se de um modelo econômico que está nos deixando um legado catastrófico. Está comprovado, pelo que nós acabamos de expor, que a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal, a partir de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, foi extremamente negativa, do ponto de vista econômico. E nós vamos mostrar, que do ponto de vista econômico, com números, vamos demonstrar com números e com gráficos, que isso que eu estou afirmando é verdadeiro. Nós vamos mostrar uma figura que deixa bastante claro que a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal, a partir de 1990, significou queda no crescimento do Produto Interno Bruto, em comparação com as taxas alcançadas de 1930 a 1980, durante os governos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964, quando o Brasil adotou o modelo nacional desenvolvimentista e apresentou taxa de crescimento decenal do PIB entre 4,4% e 8,6%. Vamos mostrar o gráfico. O Brasil apresentou baixíssimas taxas de crescimento decenal do PIB, inferiores a 3,7%, com a adoção do modelo econômico neoliberal de 1991 a 2020. Vamos mostrar o gráfico agora, que deixa bastante claro isso tudo que nós estamos falando. Que nós temos o gráfico. Aqui, por exemplo, nós temos a evolução da economia brasileira de 1901, ou seja, de 1900, ou seja, desde a proclamação da República, até 1940. Olha aqui. A evolução até 1940 foi essa.
nós crescemos no máximo até 4,4%. Mas quando o Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930, o Brasil alavancou seu crescimento. Então cresceu, por exemplo, de 5,9% ao ano na década de 41 a 1950, de 1951 a 1960, e aí já incluindo o governo Vargas e o governo JK, cresceu 7,4%. Aqui. Quer dizer, quando o Vargas assumiu, a economia brasileira crescia 4,4%. Ele, ao assumir o governo, a economia passou a crescer 5,9%. Isso na década de 40. Na década de 1940, a economia brasileira passou a crescer 5,9%. Na década de 50, até 1959, o Brasil cresceu 7,4%. Então veja que o Brasil teve um crescimento fantástico aqui. Aqui houve um declínio na década de 1960 a 1970. E isso tem muito a ver com a crise política que levou à implantação da ditadura. Mas imediatamente o país recuperou o seu crescimento, porque o próprio governo da ditadura militar adotou a política nacional desenvolvimentista, que foi inaugurada por Getúlio Vargas, e com isso o crescimento da economia brasileira alcançou 8,6%. Mas observe que a partir de 1990, ou melhor, a partir de 1980, e a partir de 1981, a economia brasileira entrou em crise. Desse crescimento alcançado, que foi de 8,6%, na década de 70, na década de 1970, a partir de 1981, caiu para esse número, 1,6%, 2,6% na década de 90 a 2000, ao ano 2000, 2,6% foi o crescimento, e alcançou o máximo crescimento do ano 2000 a 2010, com 3,7%. Mas voltou a cair na década de 2011 a 2020, com 0,8%. Esse período que está aqui representado no gráfico corresponde exatamente à implantação do modelo neoliberal, modelo econômico neoliberal, que diferentemente do período do nacional desenvolvimentismo, que corresponde a esse período aqui, de crescimento extraordinário que o Brasil teve, aqui tivemos uma queda vertiginosa no crescimento, e aqui estagnação. Quer dizer, é um desempenho pior do que o da primeira metade do século XX do Brasil, logo após a proclamação da República. Então, um fato que eu gostaria de dizer é o seguinte, que do ponto de vista, por exemplo, se nós considerássemos o Brasil como se fosse uma empresa, os seus diretores seriam afastados, porque o desempenho da empresa chamada Brasil está sendo decepcionante. E diante de, digamos assim, de um fracasso, de uma estratégia de desenvolvimento, que foi adotada a partir de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, em toda empresa que se defronta com um problema desse tipo, não espera, por exemplo, 30 anos para poder mudar a orientação. Ela já mudaria a orientação quase que imediatamente.
E não foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Todos os governantes que estiveram na presidência da República, do parlamento, nos governos de Estado, todos eles colaboraram no sentido de manter esse modelo desastroso que aí está e que produziu esse resultado econômico catastrófico que há pouco nós lhes apresentamos aqui nesse gráfico. É um gráfico que demonstra o fracasso do modelo econômico neoliberal. O modelo nacional desenvolventista durou 50 anos, mas cresceu. Agora eu vou lhe explicar depois por que é que esse modelo econômico nacional desenvolventista fracassou, quais foram as causas do fracasso e o que é que devemos fazer para evitar que isso aconteça, se eventualmente nós adotarmos um modelo similar ao que foi adotado de 1930 a 1950. Bem, um outro aspecto que é importante destacar é que o desenvolvimento econômico alcançado pelo Brasil durante o período de 1930 a 1980, com o modelo nacional desenvolvimentista, foi sustentável devido às elevadas taxas de investimento ocorridas, conforme nós vamos apresentar na figura, nessa próxima figura. E essas taxas de investimentos, que foram elevadas durante o período 1980, não se repetiu no período 1990-2019, conforme nós vamos mostrar agora. Temos aqui esse gráfico que mostra, por exemplo, de 1908 até 2019, a evolução da taxa de investimento no Brasil. Eu não vou me prender à análise do período anterior a 1930, que foi o período pós-proclamação da República, ou seja, o período de 1900 até 1930, vamos dizer assim. Porque não está sendo objeto de análise. O que nós queremos analisar aqui são dois períodos da nossa história econômica. Um é o período de 30 até 1980 e outro de 1990 até o momento atual. Se nós olharmos para esse gráfico da taxa de investimento no Brasil, nós vamos verificar o seguinte: em 1930, a taxa de investimento, isso em percentagem do PIB, em percentagem do Produto Interno Bruto do Brasil, que é um indicador importante. Quanto maior é a taxa de investimento, maior é a possibilidade do país crescer. Quer dizer, a taxa de investimento é como se fosse vitamina, que faz com que a saúde do país prospere, se desenvolva. Por exemplo, em 1930, a taxa de investimento no Brasil atingiu um ponto muito baixo, que foi o período da crise econômica de 29, que afetou todo mundo. Foi uma debacle mundial, uma crise global, né? E a taxa de investimento no Brasil, que na média correspondia a 10% do PIB, caiu para 7% do PIB em 1929. Mas isso porque o Brasil se defrontou com uma crise muito séria, impactada pela crise na economia mundial. Então, em 1930, a taxa de investimento correspondia a 7% do PIB. Em 1980, dos 50 anos de modelo nacional desenvolvimentista, a taxa de investimento alcançou 24% do PIB. Ou seja, a taxa de investimento no Brasil alcançou
24% do PIB. Ou seja, saiu de 7% do PIB e alcançou 24% do PIB. Ou seja, cresceu mais de 3 vezes em relação a 1930. Então houve um esforço de investimento gigantesco, que isso explica aquelas taxas de crescimento que eu lhes mostrei aqui. Essas taxas de crescimento variando de 5,9% para 8,6%, se deveu fundamentalmente ao incremento da taxa de investimento na economia brasileira. Então esse gráfico aqui mostra como ocorreu o incremento da taxa de investimento. Aqui, por exemplo, era a taxa de investimento na economia brasileira em 1930, era isso aqui, e alcançou nesse ponto aqui a taxa de investimento em 1980, ou seja, saiu de 7% aqui e alcançou esse patamar de 24% em 1980. Agora, de 1980, houve uma queda vertiginosa aqui em toda essa década, até 1989, houve uma queda no investimento, houve uma subida aqui, mas depois o que nós estamos assistindo é uma queda contínua na taxa de investimento. E essa queda na taxa de investimento, veja bem, ela alcançou em 2019 15,5% do PIB. Ou seja, é um valor que corresponde à taxa de investimento que a economia brasileira havia alcançado em 1968. É como se o Brasil tivesse regredido no tempo em termos de taxa de investimento, quer dizer, passando a apresentar o desempenho equivalente ao de 1968, em termos de taxa de investimento. Então, essa curva aqui mostra e explica por que o Produto Interno Bruto sofreu essa queda durante esse período de 1990 até o presente momento. A razão dessa queda é que a taxa de investimento de 1990 até o presente momento, que é representado por essa curva aqui, tem sido declinante. Isso mostra o seguinte: se nós queremos fazer com que a economia brasileira volte a crescer e a se desenvolver, que é do interesse de todos, porque você só aumenta emprego, só aumenta a renda da população, se a economia volta a crescer. Para a economia voltar a crescer, você precisa investir na economia. E esse investimento praticamente deixou de existir. Por exemplo, o governo, que teve sempre um papel importante nos investimentos, por exemplo, essa expansão que houve aqui durante esse período, até 1980, boa parte, eu diria o seguinte: a maior parte do investimento realizado no país foi um investimento público, sobretudo em infraestrutura. Infraestrutura de energia, de transportes, comunicações. As empresas estatais exerceram um papel fundamental nesse sentido. Quer dizer, o sistema elétrico do país se integrou. Houve a integração do sistema elétrico nacional. Houve todos os investimentos públicos nas empresas estatais, integrantes do sistema elétrico. As comunicações do Brasil no início, quando as comunicações foram implantadas no Brasil,
que implantou foram as empresas estatais ligadas ao setor de telecomunicações. Então eu diria o seguinte, toda a infraestrutura do Brasil, como rodovias, por exemplo, que hoje as principais rodovias estão sendo privatizadas, todas elas foram realizações do Estado brasileiro, que tomou a iniciativa de investir não apenas na infraestrutura, mas também no setor industrial. Não podemos esquecer que, por exemplo, a siderúrgica de Volta Redonda, o setor siderúrgico nacional, foi também obra do Estado brasileiro. Depois foi que o setor privado entrou. Da mesma forma que, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras. Foi criada também a Siderbras, que alavancou o setor de siderurgia do país. Mas, repito, quem alavancou foi o Estado brasileiro. Com o modelo neoliberal, o Estado brasileiro simplesmente zerou a taxa de investimento. Simplesmente ficou, não só zerou por problemas fiscais, pelo fato de não gerar recursos em quantidade suficiente para promover investimento, para manter aquele ritmo de investimentos que houve nos 50 anos do nacional desenvolvimentismo, mas durante esse período de 90 para cá, 1990 até o momento atual, o Estado tem sido impotente, simplesmente não investe absolutamente nada, praticamente nada. O que destina do orçamento da União para investimento é, digamos assim, ridiculamente baixo o valor, certo? De modo que o que se dizia na época, quando o modelo neoliberal foi implantado no Brasil, é que haveria uma avalanche de investimentos estrangeiros no Brasil que compensaria a incapacidade do Estado de investir. O resultado é que não aconteceu nenhuma nem coisa nem outra. Nem o Estado investiu por incapacidade, porque foi levado à impotência pelos governantes que administraram o Brasil, como também os investidores estrangeiros não investiram no Brasil como se afirmava que investiriam. Os principais detentores do capital no mundo preferiram investir na Ásia, sobretudo na China, Singapura, certo? Hong Kong, aqueles países situados na Ásia, no Japão, por exemplo. Então, o interesse do capital estava voltado para a Ásia. E o resultado é que tornar impotente o Estado brasileiro, que deixou de planejar a economia, e o resultado está aí. O país levado a essa situação catastrófica, como nunca na história do país. É importante se observar que no período de 1930 a 1980, com a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, houve voltosos investimentos do governo federal na expansão da infraestrutura econômica, como já lhes falei, de energia, transportes, comunicações, e infraestrutura social também, educação, saúde, habitação, saneamento básico. E investimentos privados nacionais também, estrangeiros, na expansão da indústria. Por exemplo, o investimento privado estava, sobretudo, focado na expansão da indústria no Brasil e também no setor de comércio e serviços. Foram estes investimentos que contribuíram para o elevado crescimento do PIB do Brasil de 30 a 1980. De 1930 a 1980. No período 1989 e 2019, ou seja, nos 30 anos de neoliberalismo,
houve queda da taxa de investimento da economia brasileira, que caiu de 27% do PIB em 1989 para 15,5% do PIB em 2019. Fato este que explica a queda ocorrida no crescimento do PIB. Isso eu já lhe expliquei. Desse período. Porque na medida que cai a taxa de investimento, cai o produto interno bruto de uma nação. Por mais que haja esforço de aumentar o consumo, mas como é que você vai aumentar o consumo se você não aumentando a taxa de investimento e não havendo investimentos, novos investimentos produtivos no país, você não gera mais emprego e, consequentemente, na medida que não há geração de mais emprego, o consumo também não cresce. Então, houve queda também no consumo das famílias durante esse período. Houve queda na taxa de investimento, queda no consumo das famílias em relação ao período anterior. E o Brasil foi levado à estagnação econômica e, consequentemente, ao aumento vertiginoso do desemprego, como que nós estamos observando hoje. A queda no consumo das famílias, como já lhes falei, e a falência generalizada de empresas no país. Os indicadores de falência nunca chegaram a níveis tão elevados quanto durante esse período que nós estamos vivendo hoje. No período de 1989-2019, houve também um processo de desindustrialização da economia brasileira, conforme nós vamos mostrar na figura, nessa próxima figura. Aqui nós temos que, por exemplo, em 1947, a participação da indústria na formação do produto interno bruto, ou seja, a contribuição da indústria na formação da riqueza nacional, correspondia a 16,2%. Em 1961 atingiu 23%. Houve uma pequena queda em 1967 para 20%, 20,4%, a participação da indústria na formação do PIB, mas depois voltou a crescer e atingiu um pico de 27,3% no ano de 1987, conforme nós já lhes falamos. De 1987 para cá, o que nós estamos vendo é a participação da indústria despencar na formação do PIB. Por exemplo, em 1987, a indústria correspondeu a 27%, contribuía com 27% da riqueza nacional. Hoje a indústria contribui com 11%, conforme nós vamos mostrar nesse gráfico. E observe que esse aqui é fonte oficial. Todos esses gráficos que estou lhes mostrando são de fontes oficiais. Está aqui. Aqui você tem a evolução de 1947 até 1987. Aqui nós temos 47 a 1987, está aqui. Quer dizer, houve um crescimento, isso aqui, consequência dos investimentos que ocorreram no setor industrial na fase nacional desenvolvimentista. Mas a partir desse momento, com a introdução do modelo neoliberal, o que é que aconteceu? Desindustrializou o país. Não houve investimento na expansão da indústria brasileira. E o resultado é esse que nós estamos vendo aí. De desemprego, a indústria não emprega mais como antes. E existe um outro agravante no caso da indústria, e não só da indústria, mas da economia de modo geral, é que com a automação, que também está sendo introduzida no Brasil, isso amplifica ainda mais os problemas relacionados com o desemprego na economia brasileira. Bem, essa análise da figura que nós apresentamos deixa evidenciada a queda na participação da indústria na formação do PIB do Brasil.
de 1987 a 2019, que caiu de 27,3% em 1987 para 11% em 2019. Esses 11%, só para comparar, por exemplo, em 47, a participação da indústria na formação do PIB era 16,2%. 11% é a mais baixa participação da indústria na história do país, desde 1930 até o momento atual. E se continuar nesse ritmo, a indústria vai simplesmente desaparecer, vai deixar de contribuir para a riqueza no país. Nós, na prática, estamos voltando ao passado. Por exemplo, antes de 1930, a participação da indústria era praticamente era insignificante, vamos dizer assim, a contribuição da indústria. Porque o que prevalecia era a agricultura e a pecuária. Hoje nós estamos voltando ao passado. Então, quando a gente observa muita gente fazendo elogios ao fato do agronegócio ser uma atividade econômica de ponta no Brasil, na prática, isso, ao invés de ser um indicador de progresso, representa um indicador de atraso. Nós voltamos ao passado, quando a agricultura e a pecuária eram o carro-chefe da economia brasileira. Voltamos a ser como no passado, com o agronegócio, né? A conclusão que nós podemos extrair da análise desse quadro, que há pouco nós apresentamos, essa figura, a conclusão é de que a globalização econômica neoliberal contribuiu no Brasil também para a sua desindustrialização. Então, os males são vários. É difícil você encontrar algo que a globalização tenha trazido de positivo para a economia brasileira, ou seja, o modelo econômico neoliberal. Pode-se concluir, pelo que acabamos de expor, que a adoção do modelo econômico neoliberal pelo Brasil, desde 1990, foi extremamente negativa. Do ponto de vista social, porque ele foi o principal responsável pela devastação econômica e social ocorrida, com o desemprego em massa da população trabalhadora, a dizimação dos seus direitos trabalhistas e o aumento vertiginoso da fome e da miséria da maioria da população brasileira. E também do ponto de vista econômico. Foi também devastador do ponto de vista econômico, porque significou um retrocesso nas taxas de crescimento do PIB e nas taxas de investimento em relação ao período 1930 a 1980, bem como representou o desmantelamento do processo de industrialização ocorrido durante o período de 1930 a 1987, quando foi adotado um modelo econômico nacional desenvolvimentista durante os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964. Diante dos fatos expostos, urge, não há como deixar bastante nítido que urge o abandono do modelo econômico neoliberal, imposto no Brasil desde 1990. Não há como manter. O neoliberalismo é sinônimo de sofrimento para o povo brasileiro, sob todas as ordens. Os males econômicos e sociais provocados pelo modelo econômico neoliberal no Brasil não justificam a sua continuidade. Eu tenho a impressão que eu provei que o modelo fracassou e que não tem razão dele ser mantido, porque ele está comprometendo o futuro do país. O povo brasileiro precisa repelir, como já disse no início da nossa apresentação, os candidatos à presidência da República, aos governos de Estado e ao Parlamento estadual e nacional,
tem que repelir os candidatos que defendam a manutenção do modelo econômico neoliberal, que contribuiu para o desastre econômico e social em que se debate a nação brasileira. Os candidatos com programas neoliberais, é por isso que nós temos que analisar cada um dos candidatos. Antes de votar é necessário verificar se eles são neoliberais ou não. E se for neoliberal, não vota neles. É essa a mensagem que eu quero deixar bem claro aqui. O povo brasileiro precisa eleger para presidente da República, para os governos estaduais e para o parlamento estadual e nacional, os candidatos que defendem como alternativa ao modelo econômico neoliberal a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista de abertura seletiva da economia brasileira. Depois eu vou lhes mostrar exatamente qual é a diferença entre esse modelo que estou defendendo e o modelo que fracassou de 1930 a 1980. Eu defendo, repito, que o povo brasileiro precisa eleger para presidente da República, para o governo do Estado e para o parlamento estadual e nacional, os candidatos que defendem, como alternativa ao modelo econômico neoliberal, a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, de abertura seletiva da economia brasileira, que permitiria fazer com que o Brasil venha assumir os rumos do seu destino. É preciso fazer com que o Brasil volte a assumir os rumos do seu destino. Porque nesses últimos 30 anos entregou as mãos de quem? Do mercado, ao capital internacional, que na prática dita os rumos da economia brasileira, ditou os rumos da economia brasileira nos últimos 30 anos. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil venha assumir os rumos do seu destino, adotando um modelo econômico nacional desenvolvimentista de abertura seletiva da economia brasileira. É claro que eu não defendo que seja adotado um modelo fechado. Eu defendo que haja um modelo de abertura seletiva, que a abertura ela seja bem estudada e que seja, onde houver abertura da economia, que seja levado em conta os mais elevados interesses do país e da população brasileira. Nós devemos, portanto, adotar um modelo alternativo ao modelo econômico neoliberal, que seria um modelo nacional desenvolvimentista, que permitiria fazer com que o Brasil venha assumir os rumos do seu destino. Ao contrário do modelo econômico neoliberal atual, que faz com que o futuro do país seja ditado pelas forças do capitalismo de mercado, todas elas comprometidas com o capital internacional. Então temos que romper com isso. A adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista do futuro teria que evitar os erros que foram cometidos no passado e que levaram ao fracasso. Quais foram os erros do nacional desenvolvimentismo no passado? Foram basicamente os seguintes. Havia a crença de que o desenvolvimento do Brasil poderia ser alcançado, mesmo dependente financeiro e tecnologicamente do exterior. Então, para promover o desenvolvimento, o país se endividou enormemente. Pegou dinheiro emprestado fora, junto a grandes bancos internacionais, para poder investir na infraestrutura. Não só o Estado se endividou, o Estado Nacional brasileiro, como também as empresas privadas brasileiras. Então o país ficou endividado. O Brasil é um dos países mais devedores do mundo, quando ocorreu a crise, no final da década de 70, início da década de 80. Então, primeiro, fracassou porque o desenvolvimento do Brasil era dependente financeiramente do exterior. E outra, tecnologicamente também do exterior. Quer dizer, praticamente nós, na medida em que as empresas estrangeiras se instalaram, se estabeleceram no Brasil,
nós passamos a pagar royalties por conta da tecnologia que era utilizada na produção, além da remessa de lucros provenientes das atividades dessas empresas, nós também remetíamos royalties por conta da tecnologia que nós utilizávamos, que essas próprias empresas utilizavam dentro do país. Então nós pagávamos duplamente. Pagávamos pelos lucros que essas empresas transferiam para suas matrizes e pagávamos pela tecnologia importada. Claro que houve na época um grande esforço de desenvolvimento científico e tecnológico, não podemos deixar de reconhecer, e eu próprio, inclusive, participei desse processo naquela época como técnico, trabalhando em centros de pesquisa em nosso país, e de modo que também contribuí no que foi possível com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no nosso país. Mas foi insuficiente, porque o Brasil é um país que teve um atraso de 200 anos na implantação, por exemplo, da indústria em nosso país, em relação comparado com a primeira Revolução Industrial. O Brasil só implantou a indústria 200 anos depois. Então esse atraso foi crítico. Quer dizer, quando o Brasil resolveu montar a indústria, já não tinha tecnologia, não tinha um domínio da ciência da tecnologia que possibilitasse ela desenvolver por conta própria sua indústria. Os japoneses, por exemplo, eles copiaram muito da tecnologia estrangeira, né, no desenvolvimento da sua indústria. Mas aqui no Brasil não houve essa iniciativa de copiar para poder promover o desenvolvimento da indústria, da mesma forma que o Japão fez na década de 60, 70. Mas, como disse, havia dependência financeira, tecnológica, nós nos endividamos e ficamos pagando também por conta da tecnologia externa. Outra coisa também, se acreditava que a presença do capital estrangeiro no mercado interno não era danoso ao desenvolvimento do país. Considerava isso vantagem. Mas na prática não foi isso que aconteceu, porque a presença do capital estrangeiro, para uns grandes monopólios internacionais, quer dizer, asfixiou muitos setores industriais que aos poucos foram sendo absorvidas pelas grandes empresas estrangeiras instaladas no país e que montaram seus parques industriais. E o resultado é que nós tivemos um desenvolvimento, durante os 50 anos, um desenvolvimento dependente do exterior. Essa foi a grande falha do nacional-desenvolvimentismo naquela época. É que foi apoiado em econômica, financeira, tecnologicamente, com recursos externos. E é preciso lembrar que o modelo econômico nacional do desenvolvimento fracassou na década de 1980. Por quê? Qual foi a razão, qual foi, digamos assim, a gota que provocou o desastre do modelo, o desmantelamento do modelo nacional desenvolvimentista? O que provocou isso foi o fato de que o crescimento econômico era dependente de capitais externos, houve endividamento externo excessivo, nós nos endividamos bastante, e havia dependência também de 80% do petróleo importado. Por exemplo, naquela época, como o petróleo era barato, era mais econômico do ponto de vista microeconômico, era mais interessante para o país importar do que produzir internamente. E aí, praticamente, a Petrobras estava voltada basicamente para o refino do petróleo e não para a produção.
a produção era muito baixa, representava 20% da necessidade do país. A produção do petróleo, 20% era o que era produzido na Bahia e mais tarde Sergipe. Sergipe passou a integrar o sistema de produção da Petrobras. Ainda não existia o pré-sal. Então o Brasil era 20% da produção interna e 80% era petróleo importado. As refinarias do país, todas elas foram montadas para processar petróleo leve, que a Petrobras adquiria do exterior. Esta é a razão pela qual hoje nós estamos enfrentando uma crise muito grande. Porque de lá para cá não houve uma mudança na tecnologia das refinarias de petróleo, no sentido de processar o tipo de petróleo que nós produzimos aqui, do pré-sal, por exemplo. De tal maneira que o que é que está acontecendo hoje? O Brasil exporta petróleo bruto e importa derivados de petróleo a preços extremamente elevados, simplesmente porque as refinarias que nós temos no Brasil, elas não processam o petróleo pesado que nós temos hoje, e sim um petróleo leve, importado. E isso gerou um outro tipo de dependência e outro tipo de gargalo, entendeu? Dentro do sistema Petrobras, que é exatamente o de ter que processar petróleo. Não é o fato de não processar o petróleo que nós produzimos, e sim o petróleo que é importado. De modo que, como já lhes disse, houve endividamento excessivo naquela época e havia dependência de 80% do petróleo importado. Qual foi a gota que provocou a crise do modelo nacionalmente? Foi o aumento dos juros da dívida externa, que passou de 8% para 19% ao ano, as taxas de juros. E os preços do petróleo importado triplicaram. Então, o balanço de pagamento do Brasil ficou, digamos assim, praticamente o Brasil se tornou incapaz de fechar a conta. O Brasil ficou sem capacidade de honrar seus compromissos financeiros, tendo que recorrer ao financiamento do FMI e se dobrar aos ditames do capital internacional. E os ditames do capital internacional significaram o Brasil ter que se dobrar à imposição que o FMI, o Banco Mundial e outros organismos internacionais fizeram no sentido do Brasil adotar o modelo econômico neoliberal. Então, o modelo econômico liberal surgiu diante da situação em que foi levado o Brasil naquela época. Para não repetir os equívocos do passado, o modelo nacional desenvolvimentista do futuro só será bem sucedido se o governo brasileiro trilhar o caminho do desenvolvimento, rompendo com a dependência econômica, financeira e tecnológica em relação ao exterior. Então é necessário que haja um esforço dentro do país, de todas as suas forças vivas. É preciso que o futuro governante do país tenha a capacidade de unir a nação no sentido de promover o seu desenvolvimento, utilizando os seus próprios recursos e não tendo que recorrer a capitais externos, nem a tecnologia externa para promover o seu desenvolvimento. Porque a história do desenvolvimento do Brasil de 30 a 80 demonstra que aquele modelo fracassou não foi pela natureza do modelo, mas pelo esquema por detrás do modelo, pela dependência externa que estava associada àquele modelo. Então, se nós queremos promover o desenvolvimento do país, nós temos que romper com a dependência externa. Trata-se de um desafio imenso
E para isso é preciso que as forças vivas da nação congreguem seus esforços no sentido de fazer com que o Brasil possa promover o seu desenvolvimento de forma autônoma, sem dependência vergonhosa a que todos nós nos submetemos durante todos esses anos. Em outras palavras, o modelo econômico nacional desenvolvimentista, ajustado à era contemporânea, a ser adotada no Brasil, deveria considerar a adoção de estratégias que contribuam para 13 grandes medidas que precisam ser implementadas. Primeiro, executar imediatamente obras públicas de infraestrutura para reduzir o desemprego no país. Esta é uma das exigências que nós temos que fazer aos futuros governantes do país, seja presidente da República, governadores de estado e parlamentares, tanto a nível federal quanto estadual. Executar imediatamente um programa de obras públicas de infraestrutura para gerar emprego para a população. Na medida que gera emprego, aumenta a renda. Na medida que aumenta a renda, movimenta o comércio, os serviços e toda a atividade econômica. É isso que precisamos fazer imediatamente. Precisamos sair da letargia em que o Brasil se encontra. Segundo, é preciso taxar as grandes fortunas e os ganhos com dividendos. Não dá mais para ser leniente, os governos serem lenientes com os detentores de grandes fortunas e com quem ganha dividendos com suas aplicações na Bolsa. É preciso que esses ganhos sejam taxados. Não é possível que isso continue do jeito como está no país. Terceira ação, alongar o pagamento da dívida pública, renegociando com os credores para reduzir os encargos com o pagamento da dívida. Hoje, por exemplo, quase que a metade do orçamento do governo federal é destinado ao pagamento da dívida. Então não sobra quase que nada para atender às necessidades mais elementares do governo. Então é necessário alongar o pagamento da dívida pública, para com isso reduzir os encargos com o pagamento da dívida e sobrar dinheiro para o governo investir onde for necessário para o desenvolvimento do país. Quarto, elevar a taxa de investimento da economia. É um outro ponto importante. Nós falamos que a taxa de investimento hoje está da ordem de 15,5% do PIB. É preciso elevar para 25%, 27% do PIB, para que o país volte a crescer e se desenvolver em níveis correspondentes à necessidade do país. Então temos que elevar a taxa de investimento com incentivo ao aumento da poupança pública e privada. Nós temos que incentivar a poupança. Eu diria até mais a poupança do que o próprio consumo. Porque o consumo virá naturalmente com o aumento da atividade econômica gerada com os investimentos que venham a ser realizados. Quinto, admitir a presença de investimentos estrangeiros, preferencialmente nas áreas voltadas para as exportações, com a condição de gerarem superávites nas contas externas do Brasil. Nós temos que atrair capitais para o Brasil, mas desde que no balanço e sobretudo que essas empresas, além de atender a necessidade do mercado interno, atendam as exportações, a fim de que nós tenhamos uma balança comercial bastante favorável e que gere superávites que possam significar
aumento da capacidade de financiamento do desenvolvimento do país. Sexta ação, maximizar as exportações brasileiras para expandir as receitas de divisa do país, gerar empregos e alavancar o crescimento da economia nacional. É preciso também que haja um esforço no sentido de expandir ainda mais as exportações brasileiras. Mas temos que expandir as exportações não apenas de produtos primários, mas de manufaturados. Então, por isso é preciso que haja um desenvolvimento da indústria, e que haja, por exemplo, o desenvolvimento de uma política industrial de desenvolvimento científico e tecnológico de comércio exterior que atenda aos interesses nacionais. É preciso, como sétima ação, adotar diversos mecanismos para disciplinar a entrada e saída de capitais. É preciso que haja um controle da entrada e saída de capitais, para que o país não fique à mercê desse fluxo. Quer dizer, quando a situação do país se deteriora, então há fuga de capitais. Então é preciso que haja algum mecanismo que impeça a fuga de capitais. Oitava ação, conceder incentivos fiscais para a atração de investimentos privados em regiões menos desenvolvidas do Brasil, sobretudo norte e nordeste do país. Décima ação, nona ação, incentivar e reforçar as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Décima ação, elevar os investimentos no sistema de educação e de saúde do país, os quais apresentam indicadores bastante desfavoráveis no confronto com grande parte dos países do mundo. 11ª ação, desenvolver programa de renda básica para as populações carentes e para atingir todo o universo das populações carentes e não apenas uma parte da população. E, com esse programa, criar as condições para que essas populações carentes elas se capacitem a entrar no mercado de trabalho. 12º, reduzir as desigualdades sociais, contemplando a adoção de medidas que contribuam para o atendimento das necessidades básicas da população, em termos de alimentos, vestuário, habitação, serviço de saúde, emprego e uma melhor qualidade de vida. E, finalmente, como 13ª ação, adotar a política industrial de desenvolvimento científico e tecnológico e de comércio exterior, que atenda aos interesses nacionais. Todo este conjunto de medidas, meus amigos, deveria ser posto em prática, com base na planificação da atividade econômica nacional. Sobre essa questão da planificação econômica nacional, em bases racionais e democráticas, no último vídeo que nós apresentamos, nós enfatizamos a importância de que isso aconteça com a participação da população brasileira, dos setores produtivos e de infraestrutura, dos estados, dos municípios, dos poderes legislativo, municipal, estadual e federal, e dos poderes judiciários estaduais e nacional, na formulação dos planos de desenvolvimento de cada município, de cada estado e do país como um todo. No último vídeo deixamos bem claro que o modelo de planificação da economia brasileira que nós apresentamos, nós destacamos os benefícios que isso traria. Haveria ganhos de toda ordem. Primeiro, haveria coordenação entre os planos que sejam adotados em todos os níveis de governo, seja município, estado, governo federal, poderes legislativo, judiciário, todos eles teriam seus planos e todos eles articulados entre si.
Primeiro ponto é essa questão da coordenação e articulação, que seria possibilitada pela participação de todos esses atores, inclusive o setor privado, os setores produtivos e de infraestrutura, estatais e privados, no planejamento nacional. Ou seja, todos empenhados em promover o desenvolvimento do país. Mas o ponto de partida que nós apresentamos no nosso último vídeo, ponto de partida do planejamento, seria atender às necessidades e aspirações da população brasileira. É aí que está, que eu entendo como o ponto central de um governo efetivamente democrático. O que é um governo democrático? É atender às necessidades da população em todos os seus níveis. E aspirações, necessidades e aspirações da população. Então, o planejamento que eu propus, que está apresentado no nosso último vídeo, cujo título é A Forma Racional e Democrática de Administrar o Brasil. Está centrado nesse aspecto. Começa com a identificação das necessidades. De que forma? Através de pesquisas, de consulta à população. E a partir da consulta à população, todo o planejamento se faz para atender às necessidades e aspirações da população. Então, a verdadeira democracia só se realiza na medida em que o governo age dessa forma. E respeitando todas as regras do jogo, inclusive os planos municipais, os planos estaduais e o plano do governo federal e do legislativo, do judiciário, todos eles passam pela análise das câmaras municipais nos seus respectivos níveis, o plano municipal nas câmaras municipais, os planos estaduais nas assembleias legislativas e os planos nacionais da Câmara Federal e do Senado da República, em que o governo federal e o Poder Legislativo procuram se articular no sentido de atender às necessidades e aspirações da população brasileira. Esta foi a forma que eu achei que seria capaz de acabar com a sistemática dominante na história do Brasil, e eu diria até no mundo, de eleger candidatos. É como se desse um cheque em branco para que cada um deles governe da forma que achar conveniente. Mas esse mecanismo que nós propusemos no nosso último vídeo, a forma racional e democrática de administrar o Brasil, mostra claramente que é possível. E hoje, com os recursos da tecnologia da informação, isso possibilitaria perfeitamente integrar todas as informações e, com isso, fazer com que os planos de desenvolvimento do país em todos os níveis possam contemplar os interesses de toda a população. E quando eu falo da população, não é só do povão, eu falo de todos, inclusive dos ricos, da classe média, do proletariado urbano e rural, dos interesses das empresas, dos setores produtivos, do setor de infraestrutura. Em suma, todos os interesses estariam contemplados no plano. Então não há um processo mais democrático do que esse que nós estamos propondo. Ou seja, o planejamento ser feito de baixo para cima e não de cima para baixo, como tem sido feito normalmente, em que o governante assume o governo e impõe o seu plano para aprovação. É como se a eleição dele, ele eleito, ele estaria livre para propor o que for da sua conveniência. Não, mas a nossa opinião é que o governantes, nós devemos eleger governantes que se comprometam com esse propósito, de
planejar e de gerir a economia atendendo às necessidades e aspirações da população, que começa com planejamento. Então, como eu disse, todo esse conjunto de medidas que há pouco falei deveria ser posto em prática com base na planificação da atividade econômica nacional em bases racionais e democráticas, que assegura a participação da população brasileira e de todos os setores da sociedade na formulação dos planos de desenvolvimento de cada município, de cada estado e do país como um todo. Uma vantagem que eu ressaltei, inclusive, no nosso vídeo anterior, é de que esse modelo de gestão que eu propus, ele traz um outro fator bastante positivo, que asseguraria a governabilidade. Que uma forma de garantir a governabilidade de quem está no poder é ele formular um plano que atenda aos interesses de todos. Ele não sofreria risco de impeachment, em absoluto, porque todos estariam copartícipes do processo de planejamento e gestão do país. Então, esse é um outro aspecto que eu gostaria de deixar bem ressaltado aqui. Temos que escolher um presidente da República, governador de estado, parlamentares estadual e federal, que estejam comprometidos também com a democratização da gestão pública no país, que começa da forma que eu falei, com planejamento atendendo às necessidades e aspirações de toda a população. Portanto, meus amigos, essas são as considerações que eu tenho a fazer com relação ao modelo de desenvolvimento econômico e social de que o Brasil precisa. Quer dizer, além de exigirmos que os candidatos sejam irrepreensíveis do ponto de vista da honestidade, que sejam competentes e que busquem promover o progresso econômico e social do país, superando todos os problemas existentes. É preciso também que todos eles se comprometam com a democratização da administração pública no país. Estas, meus amigos, são as observações que eu queria fazer com relação ao modelo de desenvolvimento que nós deveríamos cobrar dos candidatos. Com isto, nós concluímos esse ciclo de artigos e de vídeos que produzimos durante esse período, abordando as questões ligadas às eleições. Eu espero ter sido didático nesta apresentação, como nas apresentações anteriores. Quem não teve oportunidade de ver os vídeos anteriores, eu sugiro que os assista para que possam ter clareza meridiana da importância dos temas que estamos tratando. Espero que todos nós sejamos capazes de escolher nas eleições de 2022 o presidente, os governadores de estado, os parlamentares que o Brasil precisa. Um grande abraço para todos.